Logo após um terrível combate, mas bem sucedido, Corisco, Dadá e seus cabras vão para a fazenda Lagoa da Serra, do amigo coiteiro Geraldo, para descansarem e tratar dos feridos. 3 cangaceiros foram baleados, mas sem perigo. Agora vou falar de um sujeito chamado Torquato, que fez o maior estrago que se pode fazer a um cangaceiro, que é o deixar fora de combate. Veja o vídeo até o final para entender a história. Praticar a vingança já está errado aos olhos da Bíblia, e tem gente que pratica a vingança burra. Por exemplo, um ladrão mata o seu pai, aí você mete um trabuco na cinta e sai matando tudo quanto é tipo de vagabundo que vê pela frente. Lembre-se que ninguém ganha todas, dia menos dia a coisa desanda. Tem pessoas que se sentem atingidas, diminuídas, humilhadas, e em vez de dar o troco à pessoa que o ofendeu, fica xingando a mãe da pessoa, como se a coitada da velha fosse culpada dos erros do filho. Isso é uma burrice tamanha que nem merece ser falada. Isso é coisa de quem tem 2 neurônios e um está estragado. E foi exatamente assim que um sujeito chamado João Torquato entrou para os quadros da polícia volante. O principal objetivo era vingar o fim de seus pais pelos cangaceiros. Pior que esse elemento, sabia qual cangaceiro eliminou o seu pai. O idiota, em vez de continuar civil e armar um plano para pegar o tal cangaceiro, entrou para a polícia para combater todos os cangaceiros. Aí o leque da burrice abriu mais ainda. Isso é uma vingança burra. Não digo para ninguém cometer vingança, pois é um pecado mortal aos olhos de Deus. Mas se o fizer, que faça bem feito, como uma pessoa de cabeça boa, com neurônios funcionando. Vai atrás do infeliz que o prejudicou e não xingar a mãe dele, o pai dele, o cachorro e o papagaio dele. Isso para mim é coisa de débil mental. Continuando a história, o imbecil do João Torquato ficou sabendo, através de informantes, que o cangaceiro Corisco estaria na fazenda Lagoa da Serra. Estava lá bebendo e enchendo a pança de churrasco com seus amigos. Então João Torquato tentou convencer o sargento a ir com a tropa para pegarem Corisco, mas esse disse que a ordem de seus superiores era para ficar ali até novas ordens e não poderia lhe atender. Então Torquato bebeu uma pinga estragada e foi sozinho. Riram dele na bodega, disseram que aquilo era coisa de doido, e era mesmo. E Torquato não quis nem saber. Partiu para se encontrar com Corisco, sozinho. Seu sonho era pegar o Corisco de qualquer jeito, mas seria loucura procurar o bando de cangaceiros sozinho. Esta é a famosa coragem burra. Na fazenda Lagoa da Serra, o coiteiro Geraldo observou um cavalo com uma das patas dianteiras levantadas e então perguntou a Corisco se ele tinha visto aquilo. Corisco disse que sim e disse que era mania do cavalo. Mas Geraldo, que era perito em criação de animais, cavalos, burros, jumentos e bodes, examinou as patas do animal e descobriu que este estava com o casco mole. Animal com casco mole acontece quando o animal fica muito tempo em contato com a água, barro ou local úmido o tempo inteiro. Curral alagado também, ou planícies alagadas, ou em tempo de muita chuva. Isso facilita o aparecimento de feridas e bicheiras. O coiteiro disse para Corisco deixar o animal, que ele mesmo faria o tratamento e o colocaria para descansar.
ou se levasse o animal, o deixaria na mão, com certeza. E se o animal arriar, se deitar, não levantava mais. Então Corisco ordenou que 6 de seus 8 cabras arranjassem um cavalo nas imediações, que o Geraldo pagaria depois. Enquanto isso, o vingador burro, o Torquato, se aproximava da fazenda Lagoa da Serra. Lá vem ele, sozinho, ele e o seu fuzil, atrás de Corisco e seu bando. Era um doido mesmo. Corisco estava deitado em uma rede, tirando a soneca. Dadá estava lavando roupa em um pequeno riacho no quintal da casa. E os 2 cangaceiros, Guerreiro e Moitinha, estavam jogando baralho. O dia estava muito quieto, nem se ouvia pássaros cantar na mata. Silêncio profundo, é sinal de mau agouro. Depois de uma hora de silêncio profundo e calmaria, Corisco estava cochilando contra Dadá, quando se ouviu um tiro. Corisco dá um pulo da rede, se arrasta pelo chão, passa a mão no rifle e sai pelo capim alto, e vai se proteger das balas atrás de um umbuzeiro. Depois mete fogo no rumo do macaco que atirava. Geraldo Coiteiro sumiu no mato com a mulher e o menino de 12 anos. Se fosse uma volante, descobririam que era Coiteiro e seria o seu fim. Fez o certo. Torquato mirou em um cabra alto de bom porte e meteu bala no rumo, pensando ser o Corisco, mas depois descobriu que não era, pois ouviu a voz de Corisco esbravejando, desafiando a volante como sempre. Mas não era volante, era apenas Torquato, o vingador burro. Corisco nem imaginava que seria apenas um homem, pois tal ação seria loucura, suicídio ou um completo imbecil que não tem amor à vida. Então Torquato avançou e meteu fogo, não se sabe como, mas um dos 2 balaços atingiram os 2 braços de Corisco, que deixou o fuzil cair. Dadá, sempre ao seu lado, continuou a meter fogo no soldado. Dadá e Corisco estavam sós. 6 companheiros saíram atrás de um cavalo, e Guerreiro e Moitinha tombaram. O vingador burro Torquato estava com sorte de principiante. Matou 2 cangaceiros e deixou Corisco baleado, sem poder segurar o seu rifle. Torquato percebeu que Corisco não estava atirando mais. Ou estava ferido, ou a munição tinha acabado. Naquele momento lhe veio uma grande emoção. Pensava que tinha dado cabo do maior cangaceiro abaixo de Lampião. De repente as balas dos cangaceiros acabaram. Torquato avançou mais para baixo. Não acreditava que os cangaceiros estavam sem balas. Eram muito espertos, não marcariam uma bobeira dessas. Torquato viu que Corisco estava ferido e sem munição, e correu em cima, apontou o rifle no rumo do cangaceiro, mas a arma falhou. Não era o dia do grande cangaceiro partir. Uma chance que só aparece uma vez na vida foi perdida. Enquanto Torquato tirava o cartucho que falhou, Dadá passou a mão em 2 pedras e meteu na cabeça de Torquato. Tomou uma pedrada na cabeça e outra no ombro, e este caiu, quase desacordado pela pancada. Enquanto isso, Dadá corria, empurrando Corisco para frente. Então Torquato se recupera das pedradas e vai em cima novamente de Corisco e de Dadá. Foi quando o vingador burro apontou o rifle novamente para Corisco, e aí tomou um balaço no braço direito e o outro no ombro esquerdo. O rifle caiu. Era o grupo de Corisco, que viu o confronto e chegaram pelos lados do atirador,
de forma que Torquato demorou a perceber de onde partiam os tiros. Foi então que Torquato percebeu a besteira que fez e desiste da empreitada, monta em seu cavalo e some no mundo. A loucura de Torquato não alcançou o objetivo de eliminar o maior cangaceiro abaixo de Lampião, o Corisco, mas a empreitada burra foi positiva. Isso acontece, raramente, mas acontece. O grande cangaceiro Corisco agora era apenas um cangaceiro aleijado, sem poder manobrar o rifle, ia abandonar o cangaço. Estava a caminho do sul do Brasil, mas o destino colocou um caçador de cangaceiros em sua frente. E como já sabemos, Corisco tombou pelas mãos de Zé Rufino. Torquato tomou um balaço no braço e também encerrou a sua carreira militar. Suas duas mãos e os dois braços ficaram em frangalhos. Realmente, essa coincidência não parece coincidência, parece ser uma trama do destino. Os dois ficaram aleijados num só dia. As mãos de Torquato não prestavam nem para beber um copo d'água. Foi na marra que o vingador burro aprendeu: ninguém pode se vingar de uma pessoa através de outra, e que coragem burra leva o peão para o cemitério. Torquato teve sorte, pois foi para o hospital e sobreviveu. Corisco foi levado por Dadá para uma fazendinha abandonada de seus parentes. Arrumou a casa sozinha, ajeitou portas e janelas, comprou um bode e meia dúzia de cabritas para dar leite e carne, levou um galo e algumas galinhas. Enfim, começou uma nova vida ao lado de seu marido amado. Mas felicidade durou pouco. Dadá e seu parceiro decidiram partir para o sul do Brasil. Tinham que abandonar o cangaço de qualquer jeito, não dava mais. Agora a aposentadoria era a única opção, já que Corisco era um aleijado. Dadá, em depoimento, contou toda a verdade, que foi raptada por Corisco, que no começo tinha repulsa do cangaceiro, mas com o tempo aprendeu a o admirar e a amar. Disse que chorou muito no dia que perdeu seu amado Corisco. Agora sim, o cangaço se acabou de vez, disse Dadá. Ela disse que todo bandido tem o seu lado bom, viveu e viu isso de perto. Disse que os bandidos não são ruins o tempo inteiro, tem momentos de carinho e amor para com o próximo. Contou que Corisco matava o sujeito apenas por traição ou se o afrontasse. Isso ele não perdoaria. Disse que ele às vezes chorava em seu ombro, parecendo um menino com medo de trovão. Ele tinha sentimentos guardados que nem para ela contou. Levou para o túmulo as suas dores e as suas mágoas. Dadá disse que existiam muitos bandidos que eram bandidos por safadeza, mau caráter, mas Corisco, Luiz Pedro, Labareda, Zé Sereno, Lampião e seus irmãos eram bandidos, pois não tinha outra opção. Só o cangaço poderia lhes proteger da polícia corrupta. Mas dizia que o cangaço tinha duas vias: o caminho para a fama e riqueza e o caminho para o fim e a desgraça. Dadá ficou sem uma das pernas devido a uma gangrena por causa de bactérias nos buracos de bala. Viveu seu resto da vida em Salvador, capital da Bahia, sustentando seus filhos em cima de uma máquina de costura. Torquato, o vingador burro, depois de um certo tempo, ficou sabendo que acertou os dois braços de Corisco e que o aleijou para sempre, tirando-o de combate. Dizem que Torquato não ficou feliz de saber que aleijou Corisco. O que ele queria mesmo era matá-lo, mas não conseguiu. Torquato, em depoimento,
nos conta que se não fosse as pedradas certeiras de Dadá, ele teria acabado com Corisco, pois este estava caído a 3 metros dele, totalmente indefeso, e disse que não erraria, mas tomou 2 pedradas e quase desmaiou. Uma hora dessa, Corisco era um homem morto pelas suas mãos, dizia, mas o destino não quis e escolheu o tenente Zé Rufino para essa tarefa maligna. Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, fiquem na paz, juízo em Cabroeira, porque eu fui!